Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Deixa eu ver. Eu estou viajando aqui, deixando ela ler, não estou lendo. Está ali, tem várias passagens. Custo de ser discípulo. Isso aqui é legal. Não. Esse é o leproso. Custo de ser com a tua mão. Aqui corre. Pega aqui. Ah, é? Então. É esse mesmo. É a idade. Eu vou ler de novo. Agora. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. É isso. É isso? Uma das frases de impacto de Jesus, né, que uma espécie de moral meio estranha, né? Não nos preocuparmos com o enterro do nosso pai, de um ente querido, deixe que os mortos se encarreguem de enterrar esses mortos. Então veja que profundo isso. Quem são esses mortos? Quem são os mortos que vão enterrar esses mortos? Onde nós nos colocamos? Será que nós estamos na condição de seguir Jesus? Olha, seguir Jesus, gente, não é algo religioso. Não é seguir parâmetros, prescrições éticas, morais e religiosas impostas por alguma doutrina. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus implica em você compreender que Jesus é uma verdade absoluta, que integra toda a lógica da natureza, toda a dinâmica universal. Seguir Jesus é você seguir o caminho da verdade, da realidade e sair do caminho da ilusão. Isso é difícil. Porque enquanto nós estivermos no caminho da ilusão, iludidos, nós somos mortos. E aí vamos ter esse tipo de preocupação. Ah, tem que enterrar meu pai. Ah, eu tenho que fazer não sei o quê. Ah, eu tenho que visitar não sei quem que está lá, não sei o quê. É sempre um monte de tem o quê? De imposições que já denunciam de cara que o cara não quer fazer isso. Não é uma escolha dele. Mas ele está indo porque a vida dele é seguir essas imposições. É contrariar o seu eu, a sua alma, a sua vontade de alma. Então nós vivemos assim, na condição de cadáveres ambulantes mesmo, preocupado com essas questúnculas do dia a dia. Isso nos entretém. Isso nos tira a capacidade de fazer inflexões mais profundas dentro de si mesmo e tentar conhecer algo maior, algo mais poderoso, algo que possa transcender tudo isso.
algo que nos liberte. Jesus era um libertário. Nunca se esqueçam disso. Ele não veio impor nenhum tipo de regra de comportamento. A única coisa que ele pediu foi que nós não devemos fazer para o outro o que não gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso já é tudo. Não precisa de mais nada. Essa é a única regra que a humanidade precisa seguir. As outras são tradições, costumes, coisas que denunciam, que pesam sobre a gente, que nos engessam, que impede a gente de sermos nós mesmos. Nos tempos de Jesus, eram os escribas e os fariseus e os doutores da lei que diziam passo a passo o que o cidadão tinha que fazer. O jeito dele fazer a barba, quando ele podia fazer a barba, quando ele tinha que jejuar, que roupa ele deveria vestir, como ele devia orar, tudo isso estava assim, cheio de regras, embaixo de muitas regras, de muitas normas. E as pessoas, elas passavam o tempo todo apenas observando normas da tradição judaica. Eles pegavam aquele Deuteronômio lá que tem, 1 milhão de leis lá, de regras e de punições, e seguiam aquilo ali, à risca. E a vida era assim. Essas eram consideradas as pessoas normais. Os normais são aqueles que seguem normas. É daí que vem a palavra normal. Então, é uma vida de norma. É uma vida onde você não tem espaço para tomar decisão, fazer uma escolha, porque tudo já foi decidido e escolhido para você. E nós viemos ao mundo assim. Crescemos e nos desenvolvemos, fomos educados pelo pai, pela mãe, pelos adultos ao nosso redor, depois foi pelo padre ou pelo pastor, sei lá, depois foi pelo professor, depois foi pelo outro, pelo chefe. A gente estão sempre dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, como a gente tem que se comportar. Não existe uma decisão que é nossa. Porque chove, padrões e modelos para você, para te empurrar a goela abaixo, para que você seja alguém que você não é. É aquilo que Jung dizia. Nós nascemos únicos e morremos cópias. Porque no final dessa plataforma industrial que o ser humano nasce, e onde um vai colocando uma peça, vem a igreja, vem o pai, vem a mãe, vem isso, vem aquilo, vem a moral, vem a tradição, vem a cultura, vem tudo. Todo mundo vai colocando uma pecinha em você. Lá no final, o resultado é o mesmo, todo mundo igual. Todo mundo igual. As pessoas têm medo de ser diferente. Porque nós temos preconceito com pessoas diferentes. Nós queremos que as pessoas correspondam aos nossos padrões internos, que elas sejam exatamente como nós julgamos, olha que palavra feia, como nós julgamos ser o padrão e modelo ideal. Então, a gente tem dificuldade de integrar, de conviver com a diferença, com quem pensa diferente de você, com quem se comporta de uma forma diferente de você, de quem tenta fazer algo diferente, mesmo que erre, que bate a cabeça, mas está tentando, está querendo aprender, porque uma criança, para aprender a andar, ela tem que errar. Ela não sai andando. E o erro, ele é maravilhoso por causa disso. Porque através do erro você aprende, você cresce.
você se frustra, você se volta para dentro de si, faz reflexões, aprende com aquele processo e cresce. Errem, porque quem acerta só confirma o que já sabe. São os normais, os certinhos, que seguem à risca uma cartilha que veio de fora. Eles têm muito medo de agir. Nós temos que lutar contra esses medos. Nós temos que experimentar a vida, nos desenvolver, e não há outra forma. Se vocês souberem, me digam. Eu não conheço outra forma de você aprender se não for através da experiência. Então, a gente erra pra caramba o tempo todo. A gente está o tempo todo julgando, condenando, a gente está sentindo inveja, a gente está ficando nervoso, está sendo afetado por algo, está se desequilibrando e não está fazendo nenhum tipo de reflexão sobre isso. Então, a gente tem que fazer essas reflexões. Por que isso me afetou? Por que isso me incomodou? Por que eu trago esse tipo de fragilidade? Por que eu fui incapaz de conviver, passar por essa experiência sem ser afetado? Por que eu não consegui oferecer outra face? Porque essas autoinquirições, elas são extremamente importantes no nosso processo de crescimento. Fazer o tempo todo essas perguntas, esses porquês, para não cair nessa armadilha do próprio mundo. O mundo não deixa você ser quem você quer ser ou quem você é. Ele te impõe que você seja algo, aí você vive uma vida falsa, a vida de um falso eu, a vida de um personagem. É aí que surge o ego. O ego é esse falso eu que só existe na tua mente. Não existe no teu coração. O ego é um falso eu vivendo num falso mundo, num mundo imaginário, que só existe na tua imaginação. O mundo real, você perdeu a conexão. Você perdeu a conexão com o que você é, com o que você sente, com o que você gosta, com o que faz sentido para você. Não, tudo isso aí você está desconectado com aqui, com agora, com o que eu sou, com o que eu tenho. Eu deixei de abençoar essas coisas, agradecer por essas coisas, porque essas coisas não atendem aos anseios que estão aqui na minha imaginação. De um mundo melhor, de pessoas melhores, de uma casa melhor, de um emprego melhor. Tudo aqui, ó. A gente vive nesse mundo de sonho. Nesse mundo de Maia, como dizem os hindus. É um mundo que não existe, gente. Aí o que a vida faz? Te traz sofrimento. Você começa a apanhar de todo jeito. Tudo começa a não funcionar na tua vida. Por quê? Você não está vivendo a vida. Eu estou 70 anos, estou com 70 anos. O tempo passou assim que eu nem vi. Eu não acho que você não viveu. Você não estava presente enquanto a vida acontecia. Você se ausentou para viver num mundo de imaginação. Então, nós somos assim, nós construímos um acervo de certo e errado, de regras e de normas e de padrões e de tradições aqui no nosso inconsciente, no nosso programa mental. A gente constrói isso e vai se relacionar com o outro tentando impor essas crenças e essa visão de mundo para todo mundo. Por isso que Jesus dizia, não pode colocar vinho novo em odres velhos. Não pode colocar um tecido bom para remendar uma roupa velha. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos que respeitar, que aceitar, que conviver com o novo. Nós temos que nos renovar, portanto. Renovar constantemente. Isso implica em acabar. Hoje não se usa quase essa expressão. Na minha época, na minha juventude, eu ouvia muito isso. Conflito de gerações. Isso evita os conflitos de gerações. Porque a geração que vem é diferente.
São outros espíritos, são outros anseios, é uma outra cultura, é uma outra visão de mundo, é uma nova forma de se relacionar com a realidade, diferente da nossa. Aí a gente tenta pegar essa geração, não, você tem que ser assim. O famoso tem que. Porque funcionou para mim, vai funcionar. Não é assim. Nós temos é que aprender com as novas gerações. Isso significa nós nos renovarmos. Isso traz um frescor para a nossa vida. Isso nos rejuvenesce. Porque ideias envelhecidas na mente se transformam-se em um corpo envelhecido. Por isso que a gente tem rugas, a gente envelhece, porque a gente não se renova. A gente não revê valores, conceitos, a gente acredita nas mesmas coisas. Isso é um pouco de culpa das religiões que ainda estão ancoradas em seus cânones, em suas tradições, coisas de 1.000, 2.000 anos atrás, eles querem ensinar as mesmas coisas. Isso é impossível. Por isso que as igrejas estão cada vez mais vazias. Os caras vêm com um discurso que não dá mais para aceitar, para acreditar. Quando a coisa se complica, a pessoa fala, não, isso, meu filho, é mistério da fé. Como assim, padre, mistério da fé? Eu não quero saber de mistério, eu quero entender, conhecer, saber. Então, são coisas que a gente tem que conviver com isso. Não é que é mistério, é que ele também não sabe. Esse é o problema. Porque você não vai aprender nada se você ficar ancorado no passado. Belchior dizia uma coisa muito bonita naquela música, Velha Roupa Colorida, né? O passado é uma roupa que já não nos serve mais. Por que eu tenho que ficar pensando como meu pai pensava, como minha mãe pensava, sabe? Como o padre pensava, como os educadores que eu tive na infância pensavam? Não, tem que pensar agora, num diálogo, numa interação com o novo, com a juventude que está surgindo aí, com essas experiências. Para isso, eu tenho que deixar preconceito de lado, tenho que parar de julgar, tenho que parar de ser intolerante, tenho que parar de acreditar em certo e errado, em pode e não pode, sair desse mundo dual, porque o amor, para o amor não existe dualismo. O amor, ele integra tudo. O amor, o papel do amor é a integração. É criar um mundo integrado, onde somos todos uma coisa só. Quando você não age quando você age com amor, você não julga, você não condena, você não se irrita, você não se afeta com isso, com aquilo. Agora, quando você julga aqui com a mente, com esse programa que você criou ou desenvolveram em você, desde que você veio ao mundo, e às vezes de outras vidas, muito provavelmente de muitas vidas, a gente foi construindo, né, essa noção de certo e errado. Quando você usa esse programa, o resultado nunca é bom. Porque você vai estar sempre sendo... O que é preconceito? Né? É você ter um conceito pré-estabelecido. Algo que já está pronto dentro de você. Deixai vir a mim as criancinhas. Olha lá, até sorriu. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que nos tornar crianças para podermos encontrar o reino de Deus. Por que ele disse isso? Quando eu penso que ali tem um ladrão, eu já tenho um conceito pronto, isso já me assusta, isso já me deixa preocupado. Quando eu penso que tem um padre,
Isso já me traz uma certa paz, porque eu tenho um conceito de padre pronto dentro de mim, de uma pessoa do bem, uma pessoa da paz. Quando eu vejo que tem um delegado de polícia, eu já fico meio apreensivo, que ele lida com coisas extremas. Quando eu vejo que é um médico, eu tenho aquela admiração, o conceito do médico está pronto dentro de mim. Eu vou me dirigir com ele com todo respeito e admiração, por tudo que ele estudou, pela responsabilidade que ele tem nas mãos, de salvar vidas. Então, é uma tarefa importante. Todas as tarefas são importantes. Viu? Mas todos esses conceitos já estão prontos dentro de mim, e quando eu me coloco diante da presença dessa pessoa, esses conceitos já mexem com as minhas emoções e já criam uma reação. Percebe isso? E a criança? A criança não tem esses conceitos. Aquela menininha ali. Ela não quer saber se você é padre, pastor, se você é delegado, bandido, se você é branco, preto, se você é hétero, homo. Ela não quer saber de nada disso. Isso não vai fazer com que ela se relacione com você de forma preconceituosa, e nem vai mexer com o emocional dela, como mexe com os adultos. Então, nós somos todos preconceituosos. Todos. Não salva um. Porque são conceitos que estão prontos dentro da gente. Para tudo. Agora, se nós nos tornarmos criança, nós encontramos essa libertação. Onde a gente não está aqui para julgar o que é certo, o que é errado, o que o outro fez ou não fez, se o outro merece. Não, existem instâncias para isso. Existe a justiça para isso, existe toda uma estrutura do universo voltada para isso. E nós somos normalmente punidos por nós mesmos quando erramos. Através do quê? Do sentimento de remorso, de culpa, de dores morais que são muito mais duras e difíceis do que as dores do mundo. E são essas dores com as quais nós vamos conviver, viu, gente? Depois que a gente sair daqui. Ninguém vai ser levado ao Tártaro para ser punido, sabe? Onde um juiz chamado Minos vai fazer uma análise, vai pesando a balança o que você fez de certo e de errado. Aí o Cérbero vai te colocar, você vai ficar trancado no Tártaro, espiando uma danação eterna. Isso é mitologia. Você só vai conviver com as suas culpas. E essas são as dores. E para o espírito, essas dores são lancinantes, difíceis. Machucam muito a alma. É um sofrimento atroz. Então, nós temos que aprender a amar o próximo, e para isso nós temos que nos desarmar. Enquanto nós estivermos armados de convicções, de crenças, é impossível. Poeta Rumi, poeta persa, do século XII, ele cunhou uma frase, ele era um grande poeta, e um grande sábio, e um grande iluminado. Ele dizia o seguinte: além das fronteiras do certo e do errado, e existe um campo. E nós só poderemos nos encontrar nesse campo. Esse campo que está além das fronteiras do certo e do errado. Quando nós estivermos nessa coisa, eu estou certo, você está errado, eu estou certo, fica essa coisa assim, o presidente está certo, o outro está errado, o outro está certo, esse aqui está errado. Enquanto a gente ficar atrás dessas trincheiras ideológicas, culturais, atrás dessas tradições, atrás desses padrões ideais que você idealizou, porque o ideal vem de idealizar, só existe na tua ideia, portanto. Esses padrões ideais de felicidade,
a gente está perdido. Porque a felicidade ela só acontece de forma plena mediante a abstração de tudo isso. Quando você se livra de todas essas amarras. Quando você aceita a vida como ela é, as pessoas como elas são, as coisas como tem que acontecer, a experiência da forma como ela está acontecendo, quando você deixa de lutar, quando existe uma rendição, quando existe uma entrega, uma coisa que só é possível com a fé. Só assim. Mas quem quer deixar de ser morto, continuar enterrando seus mortos para seguir esse caminho? Sejamos nós, né? Eu quero. Eu quero me desarmar completamente de tudo isso. Gostaria de desarmar o máximo de pessoas, para que as pessoas entendam que esse é o caminho da felicidade, pois não há outro. Tá bom, gente?